professora Ângela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela fez especialização em Clínica e Cirurgia de Cães e Gatos pela ULBRA, né? UBRA. É assim que se fala? UBRA, isso. Mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela fez um período sanduíche na Universidade de Montreal, no Canadá. E atualmente ela é docente das disciplinas de Fisiologia Veterinária na Universidade Federal de Santa Catarina, campus curitibanos, e é responsável pelo Laboratório de Análises Clínicas Veterinária da UFSC. Também é coordenadora do Programa de Residência em Medicina Veterinária da UFSC. Muito Pode bem, ficar à vontade, então. professora. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação imensa, né, de estar aqui, depois de tantos profissionais, né, que a gente vê fazendo lives ali para vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. E agradeço também todo esse pessoal, né, prestigiando, muitos conhecidos ali. E espero que a gente conheça mais gente também, né, com essa oportunidade. Eu achei maravilhosa essa ideia de vocês, né, de fazerem essas lives nesse período que a gente está vivendo. Vocês estão de parabéns, né, a profissionais extremamente qualificados ali que a gente vê. Eu tenho visto, né, as lives de vocês e não vi ainda ninguém do Sul. Não sei se eu sou a primeira. Eu acho que sim. Então, se tiver algum problema com o meu sotaque, me avisem, né? Tá perfeito. Pode ser que tenha também alguma diferença de terminologia que a gente use, diferente de vocês. Qualquer coisa, fala ali no chat que a gente já corrige. Tá ótimo. Então, a Ágata, né, o LabVet da Rural, me convidaram para fazer essa live com esse enfoque laboratorial sobre anemias, né, que é um termo extremamente importante na medicina veterinária e bastante frequente, né, a gente encontrar anemia nos exames. E é necessário que a gente consiga identificar primeiro que realmente o paciente está anêmico, porque algumas alterações não são verdadeiras, né, parece que é anemia, mas realmente não é. E fazer a classificação dessa anemia, porque o importante é descobrir as causas, o que está causando a anemia. Porque a anemia não é uma enfermidade propriamente dita. Ela é sempre secundária a outras enfermidades, né? Muitas vezes em associação, né? Uma ou mais enfermidades. Então, o que a gente precisa é identificar o que está causando essa anemia para encontrar uma terapia correta e realizar essa terapia para resolver esse quadro, né? Então, eu vou começar bem básico, né? Porque a gente sabe que às vezes tem alguns estudantes no início da graduação que não estão ainda acostumados, né, com os termos. O que é a anemia? Então, a anemia é uma diminuição do número de eritrócitos circulantes no organismo do animal. Essa diminuição pode ser relativa ou absoluta. Ela pode ser uma diminuição verdadeira ou relativa a alguma outra alteração. Então, quais são as principais causas gerais assim, que podem levar à anemia? Uma perda de sangue. Essa perda de sangue pode ser aguda ou crônica, interna ou externa, e aí a gente vai ter as particularidades, né, de cada causa. Uma destruição acelerada de eritrócitos, que pode ser intravascular ou extravascular, e também uma hipofunção medular, causada por alguma coisa que pode ser diretamente na medula ou externa à medula. Então, essas são as principais causas, né, que depois a gente vai abordar com mais detalhes cada uma delas. Tá bom. Então, a anemia, ela é avaliada no eritrograma, né? Então, a partir do número de eritrócitos, hematócrito, que vocês chamam de VG, né? Eu não consigo usar esse termo, eu vou falar hematócrito. A gente fala hematócrito também. Fala também? Ai, que bom. E a determinação da hemoglobina. E também os índices hematimétricos, né? Principalmente o VCM, o CHCM. Tá. Então, eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, né?
os índices hematimétricos VCM e CHCM, e nos últimos anos o RDW também tem sido utilizado para caracterizar algumas alterações. E, obviamente, que a morfologia eritrocitária é bastante importante, né? Observar a lâmina no microscópio, em todos os casos, né? Porque máquina não faz hemograma, como todo mundo sabe. E, adicionalmente, a gente pode também utilizar a contagem de reticulócitos, né? Para avaliar mais a fundo essa anemia. Dificilmente a gente vai chegar à causa somente com o hemograma, né? Então, a gente precisa de outros testes diagnósticos, né? Muitas vezes nem do laboratório, um raio-x, outros exames, para realmente fechar o diagnóstico, tratar esse paciente e resolver o quadro. É bastante importante que a gente tenha uma amostra de boa qualidade para começo de conversa, né? Então, desde a coleta, tem que ser bem feita, né? O animal bem contido, mais pessoas ajudando ali para não ficar aquele garrote apertado por muito tempo, e nem muito apertado, né, muita pressão. Essa pressão no garrote, por muito tempo, acaba aumentando localmente a permeabilidade vascular e o líquido sai do vaso. Então, localmente, a gente já tem uma hemoconcentração se ocorrer essa alteração, né? Então, mais calmamente possível, né, essa coleta, a gente sabe que às vezes não é muito fácil, né, de obter isso. É muito maravilhoso, assim, o patologista clínico fala que tem que ser feita uma boa coleta, mas ele não bota a mão, né? Só depois xinga a má qualidade da amostra. Mas é pra gente obter bons resultados, né? Resultados confiáveis para avaliar posteriormente. Então, outras alterações que podem acontecer, pré-analíticas, né? O estresse do animal, à medida do possível, ele tem que ser minimizado. Então, o estresse agudo, ele tem a liberação de adrenalina, que vai fazer uma contração esplênica. E essa contração esplênica, por si só, já vai causar uma hemoconcentração. Toda hemoconcentração pode mascarar uma anemia. Então, se o animal está anêmico, não vai aparecer essa anemia no hemograma. Então, a gente tem que detectar isso, né, com auxílio do clínico ali, que vai nos passar essas informações, se o animal se estressou muito ou não. Outra coisa que deve ser lembrada é a quantidade de sangue em relação ao anticoagulante. A gente sabe que para realizar o hemograma a gente utiliza o EDTA e cada tubinho tem a quantidade específica de sangue necessário. Então, para um tubo de 4 ml, vamos colocar 4 ml, nem mais nem menos, né, para obter essa quantidade ideal. Se a gente vê que aquele animal vai ser impossível de conseguir os 4 ml, vamos coletar num microtubo de 0,5. Então, a gente pode lançar a mão, né, dessas características ali para tentar minimizar o máximo possível essas interferências, né. O excesso de EDTA, ele vai causar uma hemodiluição. Essas hemácias naquela suspensão no EDTA, que é uma solução hipertônica, vai levar a osmose dessas hemácias e vai hemodiluir mais ainda, causando diminuição, né, no hematócrito e ainda por cima alterações morfológicas que a gente pode confundir com alguma alteração patológica, né? Então a crenação dessas hemácias pode ser confundida com alguma, sei lá, cantocitose, alguma alteração que seria importante, né? O que mais? O uso de medicação, né? A gente sempre deve evitar também, antes de fazer o hemograma. Fluidoterapia vai hemodiluir. Corticoide, né? O uso de corticoide pode aumentar o número de eritrócitos. Fora as alterações no leucograma, que eu não vou nem mencionar, né? Alguns tipos de fármacos anestésicos também podem causar um esplenorelaxamento, então, e essas hemácias são sequestradas no baço, dando uma falsa ideia de que o animal está anêmico, mas isso pode não acontecer. Então, com essas alterações pré-analíticas, a gente pode, ou o animal está anêmico e a gente passar batido e não determinar que ele está anêmico, ou o contrário, né? Ele pode não estar anêmico e aparecer essa anemia. Então, é importantíssimo que essa amostra tenha boa qualidade. Livre de fibrina, livre de coágulo, né?
Se os alunos e os meus colegas forem utilizar uma qualidade para mim, vão dizer que eu sou chata, né? Porque muitas amostras são devolvidas e é solicitada uma nova qualidade. Não, essa aqui não tá boa, essa aqui não tá boa. Os que estão aí nos ouvindo podem atestar isso. E é verdade, mas é tudo para conseguir uma boa qualidade dos resultados. Sim, isso vai interferir diretamente, né, no seu resultado. Então, pode mascarar diversas coisas. Isso. Anemias relativas versus anemias absolutas, né? Então, as anemias relativas, o que é? Quando a gente não tem uma diminuição verdadeira na massa eritrocitária, né? Ocorre, por exemplo, por uma hemodiluição, né, que eu já falei anteriormente, causada por fluidoterapia ou por alguma alteração no animal em que haja uma maior quantidade de plasma. Por exemplo, animal neonato, animal gestante, vai ocorrer essa hemodiluição. Então, por isso que eu preconizo também que se utilizem valores e referências para cada categoria animal, né? Se é gestante, gestante, se é filhote, filhote, para que aqueles valores já estejam estabelecidos para aquela categoria e não haja essa influência, por exemplo, da hemodiluição. Tem alguma pergunta? Sobre isso ainda não. Acho que ainda não mandaram. Sobre, então, a anemia absoluta, né? Quando realmente existe uma diminuição verdadeira nesses eritrócitos. Isso pode acontecer ou por uma perda de sangue, ou por uma destruição, ou por uma inibição da medula que não está conseguindo produzir essas células naquele momento. E essa anemia absoluta é que deve ser classificada conforme algumas características que a gente vai ver no decorrer da live, né? Para que a gente chegue o mais aproximado possível da causa dessa anemia. Que mais? Então, vamos para a classificação? Pode ser? Pode ser classificação morfológica na parte dos índices? Isso, pode ser. Então, existem 3 formas de classificar essa anemia, né? E o ideal é a gente nunca utilizar somente um tipo de classificação. Sempre associar as classificações, porque nenhuma é ótima, né, para a gente chegar a uma conclusão. Então, quanto mais opções, né? unido ali, tiver esse processo, melhor. Então, vamos começar pela classificação morfológica. Então, essa classificação leva em consideração os índices hematimétricos. VCM, volume corpuscular médio, CHCM, concentração da hemoglobina corpuscular média. Então, conforme, né, primeiro a gente tem que ver se o animal está anêmico, verdadeiramente. Se ele está anêmico, então vamos começar a classificar. Então, a gente já vai lá para os índices, né? A anemia, ela pode diminuir qualquer um dos valores do eritrograma, né? Não necessariamente os 3 na mesma proporção. Então, pode estar um reduzido, outro não. Não significa que o animal não está anêmico. Um dos 3 reduzidos já é caracterizada a anemia. Então, como é que a gente vai avaliar esses índices, né? Compara com os valores de referência. O VCM, volume corpuscular médio, né? Ele vai avaliar o tamanho da hemácia. Então, ela pode ser macrocítica, quando esse volume estiver elevado, microcítica, quando estiver diminuído, e normocítica, quando estiver dentro dos valores de referência. Quanto à concentração de hemoglobina, ela pode estar hipocrômica, né, quando tiver baixa concentração de hemoglobina, conforme o valor da referência, ou normocrômica, se estiver normal. Não existe uma anemia hipercrômica, né? Quando a gente vê que o CHCM está aumentado, aquele aumento é falso. Ocorre ou por alguma hemólise ou pela presença de corpúsculo de Heinz, né, que é aquela oxidação da hemoglobina que forma aquela bolotinha no cantinho da hemácia, e aquilo ali pode alterar a densidade óptica da hemácia medida pelos aparelhos automáticos, né?
Então, não existe esse aumento na hemoglobina. A hemácia só consegue carregar 1/3 do seu volume de hemoglobina. Mais do que isso ela não consegue. Então, quando acontecer, pode até colocar ali no laudo, né? Mas observação ali que esse aumento é falso. Perfeito. Tá, que mais? Nessa classificação morfológica, eu gosto de utilizar também o RDW, que é o Red Cell Distribution with Amplitude de Distribuição Eritrocitária, que é um índice relativamente recente, né, que está sendo emitido por aparelhos automáticos, e na minha opinião é bastante válido, porque o que ele vai mensurar? Quando o RDW estiver aumentado, indica que a gente tem uma anisocitose. Então, ele é um índice que mede anisocitose. O que é anisocitose? Diferentes tamanhos das hemácias, né? Quando a gente tem algumas normais, outras com alto volume, a gente tem anisocitose. Tem normais com baixo volume, também tem anisocitose. Ele não vai dizer pra gente se existe uma microcitose ou uma macrocitose. Vai dizer que tem anisocitose, que é um termo vago, né? Para ver realmente o que está acontecendo. É importante a gente observar os histogramas, nós patologistas clínicos, né? Porque geralmente o clínico não tem acesso àqueles gráficos, né, que são emitidos pelos aparelhos. Mas nós patologistas, sim. Então a gente vai olhar os gráficos, vai entender aqueles gráficos e vai dizer o que está acontecendo. Então eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar esse papelzinho. Tá aparecendo? Sim, tá virado ou não? Vocês estão vendo do lado ao contrário, mas tudo tá bem. virado, né? Deixa eu ver uma coisa se eu fiz. Não parece. Bom, tudo bem, vamos ver só o desenho aqui. Por exemplo, esse A aqui, vocês estão vendo que tem um pico, né? Só que esse pico tá entre essas barrinhas. Isso aqui é o volume das células, né? Então, cada célula que passa ali pelo contador é registrada. São milhares de células que são contadas num dado momento. Então, todo volume é registrado e vai gerar um gráfico. Vejam que esse primeiro gráfico tem o pico, né? Mas está tudo dentro dessas barrinhas. A barrinha é o VCM. Então, é o volume corpuscular médio. Então, é a média do negócio que está sendo contado, né? Então, esse aqui está expressando um volume normal, um RDW normal, tá? Porque não saiu da média, não está nem para baixo nem para cima da média. Esse segundo aqui, então, se esse animal tiver anêmico, provavelmente é uma anemia normocítica, né? Esse segundo aqui, vocês vejam que ele tem 2 picos, né? Tem esse que está dentro das barrinhas, que é a população de volume normal, mas tem essa outra população que está com volume elevado. Então, aqui a gente pode ver que existe 2 populações. Então, nesse caso, o RDW vai estar elevado. Então, a gente sempre associa o histograma com o RDW. Mas, às vezes, pode ser que o RDW ainda não tenha sofrido interferência. E muito menos o VCM. Então, o VCM pode estar normal, o RDW pode estar normal, e a gente pode ver uma segunda população. Então, é importante que a gente utilize esses gráficos. Tem pessoas que inibem ali do aparelho. Eu não quero que saia a impressão dos gráficos. Isso aqui não presta para nada, não sei avaliar esse negócio. Não pode, né? Então, pelo menos que avalie no visor do aparelho, né? Exato. Outro caso, então aqui a gente teria uma anemia macrocítica que pode ou não ser regenerativa, né? Daí a gente vai ter que ver outras características, mas geralmente é regenerativa em pequenos animais e até nos outros. Aqui, vamos ver onde é que a gente está aqui, ó. Esse aqui, vejam que tem as barrinhas, né, da média, só que o pico está saindo para o lado menor ali. Tá? Então, aqui tem um volume menor. Essas células, todas que estão antes das barrinhas, são microcíticas. E tem algumas que são normocíticas. Mas aqui, provavelmente, a gente está se deparando com uma anemia ferropriva, tá? Uma perda crônica de sangue,
sei lá, baixa ingestão de ferro, alguma coisa assim. Então, aqui é uma anemia microcítica. E vejam que interessante essa quarta opção aqui. A gente olha e o que parece que está acontecendo? Tem ali no meio normocítica, mas tem um pouquinho aqui de macro normocítica, também. né? Só que tem algumas macrocíticas. Daí tu olha isso aqui, não, mas isso aqui é uma anemia regenerativa. E aí tu vai olhar, não, mas o animal não tá anêmico. O que está acontecendo? É um felino. Ele não tá anêmico e tem uma macrocitose. Felve, com certeza, já pode mandar lá para fazer o tratamento, dizer para o proprietário que o prognóstico é reservado. O que aconteceu nesse caso? Isso aqui é uma amostra com 24 horas após a colheita. Então vejam a interferência. Olha que coisa drástica isso. Pode mandar um animal para eutanásia por causa de uma amostra que foi colhida há muito tempo. Então, primeiro, a gente tem que saber interpretar esses gráficos. Segundo, no máximo 12 horas depois da colheita, realizar a avaliação, né? Mais do que isso, eu não deixo. Não sei como é que... Essa no caso, alterou a morfologia dessas hemácias? Alterou o volume dessas hemácias, né? Porque tu deixa ela em suspensão ali por muito tempo, ela começa a alterar o seu conteúdo de membrana e absorve mais água ali do líquido. Então, vai aumentar o volume. Isso é, assim, muito importante, né? Que a gente saiba, porque olha o diagnóstico incorreto que a gente poderia fazer num caso desses, né? Então, sempre utilizar o RDW para avaliar a anisocitose, histogramas para avaliar que anisocitose que está acontecendo. E, obviamente, sempre a lâmina, né, em conjunto, para ver se tudo bate. Com certeza. Tudo certo adorei essa até agora. Tá perfeito. Tá. Próxima classificação, com base na resposta medular. Então, na resposta medular, a gente vai avaliar algumas alterações morfológicas que vão aparecer. O que acontece quando um animal ou perde sangue ou destrói as hemácias? A hemácia, a função delas é carregar hemoglobina que tem oxigênio, né? Então, oxigenar os tecidos. Então, o que a gente espera que aconteça quando diminui essa oxigenação tecidual? Então, dá uma hipóxia, e essa hipóxia é captada por células especiais dos rins, alguns fibroblastos pericapilares que tem ali perto dos túbulos, e eles vão responder a essa hipóxia liberando eritropoetina, né, que é o hormônio que estimula a eritropoiese. Ou se não tem hemácia, vão produzir hemácia. Então essa eritropoetina cai na medula óssea e vai aumentar a produção de eritrócitos e também vai aumentar a velocidade dessa produção e dessa maturação das células, né? Naquele momento toda a energia da medula vai ser voltada para a eritropoiese, para a produção de eritrócitos. O que acontece nesse mecanismo aí? Como a produção é muito rápida, acontece a liberação de células jovens, principalmente reticulócitos e alguns metarubrícitos, né? A gente só tem que ressaltar que cão, gato, suíno, animais de laboratório, rato, camundongo e aqueles bichinhos, eles vão... Tá tudo certo, Agatha? É que alguém me ligou agora. Eles liberam reticulócitos com facilidade, né? Quando existe o estímulo da eritropoetina, logo aparecem reticulócitos na circulação. Claro que isso vai levar uns 2, 3 dias, um pico de 8 dias para começar a aparecer ali na circulação. Mas tem animais que não liberam reticulócitos, tem espécies que não liberam reticulócitos. Então, ruminantes liberam muito poucos reticulócitos e equinos simplesmente não liberam reticulócitos. Então, não adianta a gente procurar essas alterações na lâmina que não vai encontrar. Nas espécies que liberam, como que a gente vai observar essa reticulocitose? Através da policromasia. Tá? Então, na lâmina, a gente não pode dizer que aquilo é um reticulócito. Eu sempre brinco com os alunos, e eles vão lembrar agora,
que eu digo que o reticulócito é o Voldemort da hematologia, cujo nome não pode ser mencionado. Então, a gente só pode dizer reticulócito quando fizer uma coloração específica, né, que é o azul crescil brilhante. Ou utilizar uma contagem automática, né? Mas na lâmina, a gente não pode dizer. Então, a gente se refere à policromasia, né, que é aquela célula com uma cor diferente, ali mais azulada do que o eritrócito maduro. Fora isso, então, policromasia. O reticulócito geralmente tem um volume maior do que o eritrócito maduro, então ele vai causar uma anisocitose. Então, olha lá na lâmina, hemácias de diferentes tamanhos, pode associar com RDW, que pode estar alto. Olha lá o histograma, já aproveita, né, para dar uma olhada geral e caracteriza. Então, a regeneração medular, a primeira coisa que a gente observa é a policromasia anisocitose. Nas espécies que não produzem, né, não liberam, desculpa, os reticulócitos, a gente vai ter que lançar a mão de outras avaliações. Por exemplo, equino, infelizmente, a gente só pode contar com a macrocitose, porque ele não libera reticulócitos. Não adianta perder dinheiro solicitando contagem de reticulócitos para equino, porque gente. pode estar se esvaindo em sangue que não vai aparecer reticulócito. Em bovinos, a gente pode utilizar também a observação de pontilhado basofílico, né, que é aquelas hemácias com vários pontinhos corado pelas técnicas de rotina ali, né, Wright, Ginsa, panótico rápido. A gente pode observar o ruminante produz bastante esses pontilhados basofílicos. Isso também pode ocorrer em pequenos animais, só que geralmente em anemias mais severas do que em ruminantes. Presença de metarubricitos também a gente pode utilizar, mas sempre acompanhado da reticulocitose ou da policromasia, né? Quando isolado, metarubricito pode indicar alguma outra alteração que pode ser mais severa, como uma deseritropoiese, por exemplo, ou menos severa, como um uso de corticoide, que também vai liberar metarubricitos. Quando essa eritropoiese ocorre de forma muito rápida, na hora de sair aquele núcleo do metarubricito para transformar em reticulócito, pode sobrar ali um restinho de núcleo, que a gente chama de corpúsculo de Hall-Joly. Então, esse corpúsculo também pode ser utilizado como um índice de regeneração, né, observado ali na lâmina. Então, as anemias regenerativas vão ter essas características morfológicas, e as anemias não regenerativas não vão ter essas alterações. Então, o animal vai ter uma anemia que pode ser branda ou mais severa, e hemácias normocíticas, normocrômicas, não tem reticulocitose, né, se fizer a contagem, não tem policromasia, não tem anisocitose, tudo parece perfeito, mas não é, porque ele está com uma deficiência na produção eritroide. Sim. E por fim... Oi? Tinha feito uma pergunta, mas se você quiser continuar, sobre a questão dos gráficos, né? Do RDW. Sim. Se, por exemplo, macroplaquetas podem ser contadas falsamente como um eritrócito. E aí você tem interferência ali. Pode. Principalmente em felinos, né? Isso ocorre. Por isso que é muito importante a gente fazer a observação da lâmina, né? Se a gente observar que no felino a gente sabe que já produz plaquetas um pouco maiores, essas plaquetas reagem com mais facilidades, né, do que as plaquetas dos outros animais. Agregados plaquetários também podem ser contados como hemácia. E aí vai ter um problema, né, porque a gente vai ter valores incorretos. E tem vezes que a gente tem que lançar a mão da contagem manual para ter um valor mais aproximado, né, pesado. A gente saber que o erro humano pode ser grande, mas, por exemplo, eu sempre ensino os alunos de laboratório clínico ali da graduação, eles nem encostam naquele aparelho, porque eles têm que aprender a contar manualmente o negócio. Eu sei que eu sou chata, podem reclamar aí no chat, mas eles têm que aprender, né? Porque em algum momento da vida alguém vai precisar contar manualmente. Com certeza. Na vida tem então, umas loucuras que aparecem. Eu também me lembro de concursos que eu fui fazer,
que a prova prática era a contagem manual, né? Então, tem que estar. Muito bem. Posso passar para a próxima? Pode ficar à vontade. Então, a última classificação, que não é assim muito seria mais teórica, né? É a classificação etiológica, que levaria em conta as causas dessa anemia. Então, a anemia, para ser regenerativa, ela tem que ser ou por perda, ou seja, uma hemorragia, e hemorragia aguda, tá? Que vai dar esse resultado de regeneração mais rapidamente. Ou então uma destruição acelerada. Então, hemorragia e hemólise levariam a anemia regenerativa. E a diminuição da produção, anemia arregenerativa ou não regenerativa. Então, essa diminuição da produção pode ser direta na medula, né? Por neoplasias, vírus, uma gama de drogas, uma gama de causas, ou pode ser algo indireto, né, alguma enfermidade, geralmente as doenças inflamatórias e crônicas. Então, inflamação de qualquer natureza pode causar essa baixa produção. Neoplasias, doença renal crônica, doenças endócrinas, né? Hipofunções endócrinas podem causar essa anemia regenerativa indiretamente. Elas produzem alguma coisa que vão influenciar a medula e não deixar essa medula produzir eritrócitos. Perfeito. Eu acho que da minha parte aqui seria isso. Agora, quem sabe a gente vai para as perguntas. Podemos ir para as perguntas. É bom que a gente pode fazer uma pergunta que você acabou até de falar aí no finalzinho, que é sobre a questão da anemia nas doenças inflamatórias. Perguntaram quais são os mecanismos envolvidos no desenvolvimento dessa anemia. Nas doenças inflamatórias, o mecanismo envolve o ferro, tá? Então, a gente tem ali na inflamação a liberação de diversas citocinas inflamatórias, né? Todo mundo lá que já estudou imunologia já sabe. Interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral e interferon gama são as principais citocinas que vão inibir o metabolismo do ferro. Então, eles vão ter alguma ação no metabolismo do ferro. Alguns vão diminuir a absorção intestinal, outros vão fazer com que esse ferro permaneça nos estoques, lá no hemosiderina, outros vão inibir a saída desse ferro intracelular. É tudo com o ferro, o negócio da inflamação. Mas a gente sabe que a anemia ferropriva, ela leva à microcitose, né? Essa anemia das doenças inflamatórias dificilmente vai levar à microcitose, somente em alguns casos. Geralmente ela é normocítica, normocrômica. Agora, quando ela tiver microcitose envolvida, fica mais complicado da gente saber se essa microcitose é por depois a gente vai falar mais à frente, eu acho, por um efeito direto no ferro, ou se é por essas citocinas inflamatórias que estão atuando sobre o metabolismo do ferro. Daí a gente precisa lançar a mão de alguns outros testes ali para fazer esse discernimento. Perfeito. E quanto às outras... não, pode continuar. Quanto às outras doenças que indiretamente causam uma hipoplasia medular, que são doença renal crônica, doenças hormonais, né, e neoplasias, cada uma tem o seu mecanismo. Por exemplo, a doença renal crônica, a gente vai ter uma não produção da eritropoetina, por isso que não tendo eritropoetina, obviamente, o estímulo falta, né, na medula para produzir eritrócitos. No caso das doenças endócrinas, as que principalmente levam a uma hipofunção medular são o hipotireoidismo e o hipoadrenocorticismo. Esses hormônios fisiologicamente produzidos por essas glândulas, quando normais, né, eles estimulam a eritropoiese. Então, se a gente tem uma hipofunção, uma hipoprodução desses hormônios, simplesmente não vai ter esse estímulo, né? Por isso que eles também levam uma hipoplasia medular. E no caso da neoplasia, cada neoplasia produz uma gama de proteínas, né? Fatores que, por sua vez, também vão lá na medula inibir a eritropoiese.
Então, cada uma dessas doenças vai ter um mecanismo. Mas todos eles levam a uma anemia normocítica normocrômica, tá? Algumas mais severas e outras menos severas. A doença renal crônica, inclusive, ela também pode causar uma maior possibilidade de hemorragias pela perda da antitrombina 3 urinária, né? Então, o animal vai desenvolver algumas alterações ali hemostáticas que podem também atuar nesses mecanismos. Fizeram umas perguntas até boas aqui. Perguntaram se você... isso mesmo! Até eu tô lendo aqui. Esqueci de mencionar que a gente tem que observar as características raciais, tá? Porque Poodle, correto, bem lembrado, Poodle já tem, né, hemácias macrocíticas fisiologicamente, então a gente não pode confundir ali com alguma outra alteração. E Akitas e Shibas têm microcítica, né? Então não vamos fazer essa confusão, né? Tem que cuidar a raça do animal. Pode continuar que eu te cortei, Agatha. É que perguntaram sobre a questão se você sugere sempre a contagem de reticulócitos quando tiver anemia, para ajudar na classificação. Olha, sempre é bom, né? Quando tu vê aquele emaranhado de anisocitose e policromasia, não necessariamente, não é necessário, assim, mas para ter um valor absoluto, eu sempre recomendo. Agora, o principal é quando a anemia é não regenerativa, né? Reticulócitos em gatos. Quando saber que o animal realmente está respondendo ao quadro anêmico, né? Como é que a gente faz essa contagem? Pois é, o gato é um ser à parte, né, deste mundo, acho que ele é da sexta dimensão. O gato libera reticulócitos, mesmo sem anemia, né? Fisiologicamente, ele pode ter 10% de reticulócitos. Porém, os reticulócitos de importância no gato, no felino, são de dois tipos, agregados e pontilhados. Então, o pontilhado, ele libera, assim, respirou, liberou. Então, esse até não é tão importante, mas é bom a gente avaliar também. Agora, quando um animal, um felino, está respondendo, né, uma perda de sangue, uma hemólise, ele tem que produzir reticulócitos agregados. Quando a gente utiliza a contagem automática, o aparelho vai contar os agregados e não vai contar os pontilhados. Então, a gente tem que ficar atento, porque ambos são importantes. Tá? Cada tipo vai aparecer num determinado momento da anemia, alguns no início, outros na recuperação. Então, é importante que a gente tenha o valor dos dois, apesar de algumas pessoas só contarem os agregados, né? O agregado vai ter uma meia-vida mais curta, e geralmente ele tem a mesma liberação das outras espécies, só que o pico não é tão intenso quanto as outras espécies que liberam reticulócitos. Só que o pontilhado, ele pode confundir, porque a meia-vida é muito longa dele. Então ele pode estar presente mesmo que já tenha passado a anemia. Por isso que a gente tem que cuidar para não contar somente os pontilhados, né? Mas é bom, por exemplo, se tu tem um aparelho lá que conta os agregados, pelo menos dá uma olhada na lâmina, faz uma coloração de reticulócito, para pelo menos fazer uma avaliação geral, assim, para ver se tem a presença dos pontilhados, né? Não sei se eu respondi. Respondeu. Ainda nesse contexto do reticulócito, eu vou fazer uma outra pergunta sobre reticulócito, que é qual o protocolo que você utiliza, quantos campos você conta, e se você concorda até com aquela questão que a maioria dos laboratórios usam, que só vai ser responsivo acima de 60 mil reticulócitos, por exemplo. O nosso laboratório aqui da UFSC, ele tem uma rotina baixa, né? Então, o meu contador é um contador intermediário, que não faz a contagem de reticulócitos. Então, o protocolo que eu utilizo é o manual. Uma parte de sangue homogeneizada, ali com EDTA, uma parte de azul cresil brilhante, coloco no banho-maria 37 graus por 15 minutos, depois confecciono uma lâmina, uma eu não coro, eu já observo na hora,
e a outra eu contracoro com um panótico rápido e avalio as duas. Número de campos depende, né, do grau de anemia, porque eu conto 1000 células, 1000 hemácias, e daquelas 1000 eu vejo qual a percentagem de reticulócitos que tem. Lembrando que no gato tem que separar os agregados dos pontilhados, né? O que mais que perguntaram? Se eu concordo com o valor. Isso. E daí no laudo a gente passa tanto o valor corrigido, quanto o valor corrigido para o grau de anemia, né, que é importante. Não só passar aquela percentagem que a gente viu ali, mas corrigir para o grau de anemia. E também o valor absoluto, que é o mais importante de todos, né, que é o que tu utiliza relativo ao número de eritrócitos. Dificilmente alguém não vai ter o valor de eritrócitos para fazer o cálculo ali e emitir o valor absoluto. Eu concordo com esse valor de 60 mil. Então, menos de 60 mil, a gente considera como uma baixa regeneração, né? Perfeito. Tem muita gente que confunde também, porque às vezes você tem uma baixa contagem de reticulócitos e aí fala, ai, meu Deus, não está regenerando. Está regenerando, só que não satisfatoriamente. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta? Deixa eu ver. Não, já respondeu essa? Você respondeu mais ou menos sobre a deseritropoiese. Ela é comum em veterinária? Como que é o mecanismo? Tá, primeiro que é diseritropoiese e não deseritropoiese, tá? Eu vi que ele... Falei errado. A pessoa escreveu com E. Mas é que eu sou chata também, porque eu fiz letras, e daí eu fico toda hora enchendo o saco com o negócio de ortografia e gramática, não sei o que. Tá, então a diseritropoiese é, na verdade, uma produção anormal de eritrócitos, né? Que ocorre por várias razões. Pode ser por uma falta de ferro, falta de cobalto, falta de cobre, né, uma deficiência nutricional, pode ser por uma deficiência enzimática, pode ser por vírus. Então, inúmeras causas podem levar à presença desses eritrócitos anormais na circulação, que pode ser uma assincronia núcleo-citoplasma, né, que tu vê que a maturação do núcleo está diferente da maturação do citoplasma. Por exemplo, um gato com felve, ele pode ter, sei lá, 80% de metarrubrícito, por exemplo, e não tem reticulócitos. Isso é uma diseritropoiese. Um animal com anemia ferropriva, que vai produzir hemácias com a morfologia alterada, por exemplo, queratócitos, acantócitos. Isso também é uma diseritropoiese. Então, considerando essa gama de causas que levam, e causas até comuns que a gente vê, eu considero um evento comum em medicina veterinária. Eu lembrei agora de uma vez que eu estava numa aula prática, e eu, quando tem alteração, eu já guardo aquelas lâminas para prática lá e tal. E aí tava uma aluna ali, olhou, prof, o que que é isso? Um anel de Cabot. Não sei se vocês sabem o que que é. É tipo, pode ser uma formação dentro da hemácia em forma de 8, tipo um infinito, assim. Ou então em forma de anel, tem um redondinho e uma bolinha em cima. Aquilo ali nada mais é do que um fuso mitótico anormal que ocorre na diseritropoiese. E eu olhei, o anel de Cabot! Saí gritando, anel de Cabot! Nunca tinha visto, né, em veterinária, nunca tinha visto nenhum relato de caso. Fiquei lá feliz, mas o animal não ficou tão feliz assim. Era um chinauze. A gente fica feliz com as alterações, né? O patologista fica feliz. Eu sou meio louca, assim, nos alunos, sabe? Vamos para a próxima pergunta, que acho que dá tempo da gente responder antes da live fechar e a gente volta, porque ela dá 60 minutos dela fecha, tá bom? Como que eu posso desconfiar de um início de uma anemia, levando em consideração a meia-vida dessas células na circulação? Tá, então as hemácias têm uma meia-vida bastante grande, né, dependendo da espécie. Algumas mais, outras menos, né? Por exemplo, o cão e gato em torno de 100, 120 dias, aves em torno de 50 dias, né? Varia bastante.
É difícil a gente conseguir reconhecer essa anemia, né? Inicial, assim. Uhum, Porque tu vai olhar o hemograma e o animal não tá anêmico. Então, uhum, anemia é quando começa a baixar os índices, os valores do eritrograma. E se não baixa, é porque não tem anemia, né? Para começo da conversa. sim. Então, à medida que, quando tu pega uma gota de sangue, por exemplo, coleta lá e coloca num tubo, ali vai ter células com 120 dias, outras com 100 dias, outras com 10 dias, outras com um dia. À medida que essas Uhum, células velhas, senescentes, vão sendo fagocitadas, vai começando a aparecer anemia, né? uhum, Então, é difícil, assim, antes, eu não sei o que que ele quis dizer, a pessoa que perguntou, quanto tempo uhum. considerar, porque policromasia, reticulócito, só vai aparecer a partir de uns 2, 3 dias, né? Se tu tem uma perda de sangue, até ocorrer a reabsorção de plasma para regular o volume plasmático, também vai mais ou menos uns 2 dias. Então, antes disso, não tem como avaliar. E até clinicamente, né? Também Talvez não não dá. apareça. Né? Perfeito. Então, animais com hematócrito normal, que apresentam muitas alterações na lâmina, pode acontecer e o que que a gente pode pensar nesse caso? Pode acontecer e é relativamente comum. A primeira coisa que eu penso é algum erro pré-analítico. O animal está desidratado ou ele se estressou muito na coleta que não está aparecendo aquela anemia. Uhum. Nesses casos, eu sempre acho que é uma anemia mascarada, né? Que realmente está ali, mas por alguma razão não está aparecendo. E a primeira coisa que eu faço é perguntar para o clínico se o animal estava desidratado ou se houve algum estresse durante a colheita, né? Sim. Quando indicaria um mielograma para avaliação de uma anemia? Mielograma eu indico sempre. A primeira coisa é o hemograma, né? Que é o mais Aham. simples, mais barato, menos indolor para o animal. Então, um hemograma, né, que tu detecta uma anemia não regenerativa, não consegue associar essa falta de regeneração com nenhum evento secundário. Descarta DRC, doença renal crônica, né? Faz ureia e Uhum. creatinina, tá normal, densidade urinária tá normal. Ah, clinicamente não consegue associar com nenhuma alteração endócrina, faz alguns testes lá, não consegue chegar a conclusão nenhuma. Então descarta tudo. Começa a aparecer é, bicitopenias no hemograma, né? Outras linhagens Uhum. diminuídas, neutropenia, trombocitopenia. Aí eu já começo a pensar em sugerir um mielograma. Ou então, quando a gente quer investigar alguma coisa específica, né? Se o animal tem uma leishmaniose, uma erliquiose, Uhum. também sugiro essa Perfeito. técnica. Pediram para abordar sobre as dosagens de ferro sérico, ferritina e se tem valor diagnóstico, essas dosagens. Tá. O ferro no organismo do animal ele está em alguns compartimentos, né? A gente tem o ferro livre, que é o que está pronto ali para ser utilizado para produzir hemoglobina, que a gente avalia esse ferro livre através da dosagem de ferro sérico. Uhum. Também temos o ferro ligado à proteína de transporte, que é a transferrina, então mais um Uhum. compartimento. Essa transferrina, ela também pode ser dosada, avaliada a partir da capacidade total de ligação do ferro. E ainda temos os estoques de ferro, né, que é a ferritina e também o estoque medular, que está na forma de hemosiderina dentro de macrófagos. Uhum. Tá, agora se tem valor diagnóstico. A gente às vezes precisa de uma informação a mais, principalmente quando se depara com a possibilidade de duas situações, que são a doença inflamatória que cursa com microcitose ou uma anemia ferropriva verdadeira ali, que também é microcítica, né? Como Uhum. saber qual é, né? Claro que a gente tem a possibilidade de avaliar a presença de inflamação clínica e laboratorialmente.
Mas vamos dizer que aquele caso não foi muito elucidativo, não consegui chegar à conclusão se é inflamação ou baixa ingestão de ferro. Nesses casos, a gente pode lançar mão dessas outras alternativas. Então, todos esses que eu falei, ferro sérico, transferrina, capacidade total de ligação, ferritina, hemosiderina, tudo isso vai estar diminuído na deficiência por ferro. Na anemia das doenças inflamatórias, os dois primeiros vão estar diminuídos, o ferro sérico e a transferrina vão estar diminuídos, e os estoques vão estar de normais aumentados. Então, a gente tem uma diferença ali para fazer essa avaliação. Porém, nem sempre está disponível, principalmente no Brasil, essas kits, né, para determinação, principalmente de ferritina, que é mais difícil. É difícil de execução, né, em todos os laboratórios tem. Só que a gente tem a possibilidade de avaliar os macrófagos medulares. Então, eu acredito que 2 testes tenham um valor diagnóstico, que é a dosagem de ferro sérico e a avaliação dos macrófagos. Então, a hemosiderina, que não necessariamente precisa ser corada, né, mas pode ser corada com o azul da Prússia, se necessário, para fazer essa investigação e elucidar essa diferença entre anemia das doenças inflamatórias e ferropriva. Perfeito. Se alguma doença endócrina pode curtar com uma falsa diminuição desse ferro. Eu não sei se eu vou responder o que realmente ele está perguntando, mas uma doença endócrina, por exemplo, se tiver associada a um quadro inflamatório, é que na inflamação esse ferro é sequestrado para inibir o metabolismo bacteriano, né? De repente, esse seria um caso. Mas eu só vejo essa explicação. Talvez por sequestro, né? Pode ser. Mas em doença endócrina eu não consigo pensar. Posso fechar o diagnóstico de anemia hemolítica mediada no teste de Coombs? É que tá voltando a voz para mim. Ah, tá. O teste de Coombs, ele tem grandes eficiências, né? Ele pode dar por inúmeras razões, falsos negativos, falsos positivos. Então, eu acho meio drástico confiar única e exclusivamente no Coombs, né? Claro que a gente utiliza como apoio ali, suporte, junto com outras informações clínicas, ali investigar se o animal ingeriu algum medicamento que pudesse causar, né, essa produção de anticorpos, avaliar se o animal tem presença de esferocitose e aglutinação de hemácias. E hoje em dia a gente tem outros testes mais eficazes, né, que não dão tanto falso positivo, falso negativo, para avaliar a produção de imunoglobulinas, que são ELISA e imunodifusão direta. Então, eu não confio muito única e exclusivamente no teste de Coombs. Entendi. Pediram para falar, o patologista deve informar se a anisocitose presente na lâmina é macro ou microcitose? Sempre. No laudo. Porque esses termos muito amplos, às vezes eles mais confundem o clínico do que ajudam, né? Poiquilocitose. O que quer dizer isso, meu Deus do céu? Pode ser, sei lá, desde uma esferocitose, equinocitose, esquistocitose. Tem que ser muito específico, né? Porque cada alteração vai nos levar a um pensamento diagnóstico, uma lista de diagnósticos diferenciais. E a macrocitose e a microcitose também. A gente tem, agora vocês já aprenderam, né, avaliar os histogramas ali e já sabem, já tem uma noção, né, o que pode estar acontecendo, mas óbvio que a lâmina tem que ser avaliada sempre, né, para ver se bate com a máquina. Vamos para a última pergunta aqui e depois eu passo para as outras perguntas que mandaram, né? Você utiliza o apoio da mensuração de proteína plasmática refratométrica na classificação das anemias? Para classificar propriamente, não. Mas
por exemplo, para saber se trata de uma anemia por perda interna ou externa, é importante, né? Porque a gente sabe que na perda externa o animal perde proteínas plasmáticas e esse valor vai estar reduzido. Na Uhum. interna ocorre aquela reabsorção, né, de proteínas nas cavidades e esse valor pode estar normal. Então, eu utilizo para esses fins, mesmo sabendo que a refratometria é uma técnica grosseira, né? Mas é bem útil. Na dúvida, vamos fazer uma avaliação bioquímica. Perfeito. Estou procurando aqui para ver se tem alguma pergunta, mas acho que eu já te fiz todas. Acho que sim, acho que já fomos. Professora, gostaria Só um muito de pouquinho agradecer. faltou. Ah, Faltou pode aquela do falar, pode ferro falar. ali. Eu não sei se eu Pode respondi. falar. A segunda ali que fizeram da deficiência de ferro, Deixa eu ver. sobre os mecanismos envolvidos Isso é no verdade, essa é desenvolvimento. importante. Pulei. Tá, essa aqui As eu tinha anemias passado. por deficiência de ferro são comuns em cães e gatos? Quais seriam os mecanismos envolvidos no desenvolvimento? Tá. Então, esses tipos de anemia não são tão comuns, né? Uhum. O tipo mais comum de anemia é aquele que a gente citou das doenças inflamatórias e crônicas ali. O por deficiência mesmo de ferro não é muito comum. Então, o que pode acontecer? Quais são as possibilidades, né, conforme a idade do animal? Em neonatos, né, que a gente tem um animal que ingere leite ali, colostro, que tem baixa concentração de ferro, é mais comum o desenvolvimento de anemia ferropriva por baixa ingestão. Uhum. Já em animais de jovens para adultos, é mais comum a perda crônica de sangue, né? Que pode acontecer por úlceras gastrointestinais, né? Sangramentos, parasitas hematófagos, algum evento hemostático, né? Que pode levar a sangramentos crônicos, assim, aquela perda crônica de sangue, né? Uhum. Pode acontecer. E o que que acontece, então, na medula, né, quando tu tem a produção ali de eritrócitos, o que dá o stop das mitoses é justamente a concentração da hemoglobina, né, que a célula obtém ali no final da eritropoese. Se chega ali no final e não produziu aquela hemoglobina suficiente, né? Que a gente sabe que o ferro é necessário para a produção de hemoglobina. Se chegou ali no final e não produziu, não existe aquela cessação da mitose. Então a célula pode ser submetida a até 2 mitoses adicionais e começa a reduzir o tamanho. Então, por isso que ela fica microcítica. Então, a microcitose, né, tirando os aquitas, é, a principal causa é a anemia ferropriva, que pode ser por baixa ingestão ou por hemorragias crônicas. E também por shunts portosistêmicos, né, que no final acabam também por alterar o metabolismo do ferro. Então é esse mecanismo que... Que acontece. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu também. Quais seriam as possíveis causas de uma discreta policromasia em um animal com VG de 50%? Eu respondi, né? Eu Desidratação, pensaria... É, pulei. tá, esse aqui eu As tinha anemias passado. por deficiência de ferro são comuns em cães e gatos? Quais seriam os mecanismos envolvidos no desenvolvimento? Tá. Então, esses tipos de anemia não são tão comuns, né? O tipo mais comum de anemia é aquele que a gente citou das doenças inflamatórias e crônicas ali. O por deficiência mesmo de ferro não é muito comum. Então, o que pode acontecer? Quais são as possibilidades, né, conforme a idade do animal? Em neonatos, né, que a gente tem um animal que ingere leite ali, colostro, que tem baixa concentração de ferro, é mais comum o desenvolvimento de anemia ferropriva por baixa ingestão. Uhum. Já em animais de jovens para adultos, é mais comum a perda crônica de sangue, né? Que pode acontecer por úlceras gastrointestinais, né? Sangramentos, parasitas hematófagos, algum evento hemostático, né? Que pode levar a sangramentos crônicos, assim, aquela perda crônica de sangue, né? Uhum. Pode acontecer.
E o que que acontece, então, na medula, né, quando tu tem a produção ali de eritrócitos, o que dá o stop das mitoses é justamente a concentração da hemoglobina, né, que a célula obtém ali no final da eritropoese. Se chega ali no final e não produziu aquela hemoglobina suficiente, né? Porque a gente sabe que o ferro é necessário para a produção de hemoglobina. Se chegou ali no final e não produziu, não existe aquela cessação da mitose. Então a célula pode ser submetida a até 2 mitoses adicionais e começa a reduzir o tamanho. Então, por isso que ela fica microcítica. Então, a microcitose, né, tirando os aquitas, é, a principal causa é a anemia ferropriva, que pode ser por baixa ingestão ou por hemorragias crônicas. E também por shunts portosistêmicos, né, que no final acabam também por alterar o metabolismo do ferro. Então é esse mecanismo que acontece. Fizeram uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu também. Quais seriam as possíveis causas de uma discreta policromasia em um animal com VG de 50%? eu respondi, né? Eu Desidratação. pensaria. Show. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição, né? Se precisarem de mais alguma coisa. Foi ótimo, esclareceu, nos ajudou na questão dos histogramas, outras dúvidas, foi perfeito. Que bom, então. Um beijinho, o nome da professora, né, dos nossos professores, da nossa universidade, e espero ter próximas lives. Ai, parabéns, tá, pela tudo aí que vocês estão fazendo nessas lives. Tô acompanhando direto ali. Obrigada.